Boa noite, Marcelo. Aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Hoje numa posição diferente. Queria que você falasse dessa vitória, o quanto ela é importante depois de tudo que aconteceu em Porto Alegre, né? E eu queria que você falasse, se pudesse, também do comportamento do time, né? Que jogou quase um jogo e meio com um jogador a mais. Se o Santos talvez teve mais dificuldade do que poderia ter num jogo como esse. Queria que você falasse dessa vitória e também do comportamento do time. Boa noite, né, a todos. O comportamento do time... sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? A equipe estávamos numa ansiedade muito grande, logo de cara fizemos o gol, a equipe sentiu aquele pênalti, né? E assim, não gosto de falar, mas é uma coisa absurda ali. A bola estava saindo da área, o Dodô estava de um lado, o braço dele atrás, pegou no braço dele e deram o pênalti. E inclusive o gol do Marcos Leonardo, assim, um absurdo a linha que traçaram. Bom, mas não cabe a mim falar, acho que o Galo já se posicionou, o clube também. E o time, após a expulsão do William, né, nós ficamos muito ansiosos, né, de querer fazer as coisas truculentamente. Assim não dá certo. Viemos para o intervalo com calma, tentamos acertar o time, colocamos o Furk porque ele ia segurar mais a zaga dos caras, deixamos praticamente 3 zagueiros, mas liberando o Braga e caímos o Soteldo para a esquerda. E assim, cara, por tudo que aconteceu lá em Porto Alegre, realmente queríamos muito mudar o quadro, entendeu? Eu acho que a vitória de hoje vale para que essa torcida passou, porque todos passaram, nós também passamos dias muito difíceis e sabíamos que precisava ganhar, sabe? Logicamente tivemos falhas, erros, normal de uma equipe que está ansiosa, mas o importante foi a vitória e que é o mais importante, que nos deixa ainda numa situação, estamos numa situação ruim. Eu já falei isso, eu não vou falar sobre prognóstico, nada disso. A gente sabe que a gente está no bolo e a gente vai lutar até o fim, a torcida pode saber disso, que a gente vai dar tudo e mais alguma coisa para manter o Santos no seu devido lugar. Marcelo, boa noite. Boa noite, Ademir. Tudo bem? Você temeu pela expulsão do Joaquim? Porque você já até, na resposta anterior, deu a deixa aí que tu não estava insatisfeito com a arbitragem. Acho que pouca gente aqui estava insatisfeita. Você pensou em trocar o Joaquim? E eu queria que você falasse das bolas paradas, que o Santos tem marcado muitos gols com jogadas ensaiadas desde que você assumiu o comando técnico, e hoje, no primeiro gol, mais uma jogada trabalhada dessa forma. E teve outra que a torcida também começou a reclamar, né? Que teve uma discussão ali, né? Mas aquilo ali foi tudo treinado, só para deixar bem claro. Aquilo ali foi tudo treinado. É que, de repente, eu estou entregando ouro para outro jogo, né? Mas, entendeu? Mas tudo bem, não tem problema, a gente faz outra. E foi treinado aquilo, né? E o pessoal começou a vaiar, né? Mas aquilo ali já tinha... Inclusive, o árbitro atrapalhou a jogada ensaiada. Ele que nos atrapalhou. Não, é verdade, verdade. Qual foi a pergunta de mim, perdão? Se você pensou em trocar o Joaquim... Ah, sim. Teria que o árbitro fizesse uma compensação. Exatamente. Nós viemos para o vestiário, a primeira conversa que nós tivemos foi com o Joaquim. Que o Joaquim, queira ou não queira, ele é o nosso melhor cabeceador, né, cara? Ele é um cara que tem um jogo aéreo muito bom. Nós procuramos tranquilizar ele, pedimos para o Rincon ficar bem próximo dele para que ele não ficasse tão exposto. Ele se portou muito bem, fez uma grande partida, como toda a equipe. Mas sim, a gente sempre pensa nisso. Na questão de tirar, eu acho que não, que é o jogador mais rápido que a gente tem ali atrás, numa bola rápida de fundo. Entendeu? Então a gente conversou bastante e ele soube muito bem jogar o segundo tempo carregado no amarelo. Marcelo, tudo bem? Aqui, Kaique Silva da Transamérica, tudo certo? Tudo bem. Começo de jogo, uma oportunidade perdida pelo Marcos Leonardo logo no comecinho do jogo, o Santos consegue abrir o placar, logo na sequência tem a penalidade e sofre o empate, logo depois de um resultado tão traumático quanto o do final de semana. Sim. O fator psicológico foi o mais complicado para você conseguir ajustar da equipe, principalmente no intervalo, na conversa com os jogadores? Não, a conversa foi bem clara já na segunda-feira, né? Eu me reuni só eu com eles no auditório e falei para eles que não perdemos 7 pontos, perdemos 1. Perdemos 3 igual e perderia se fosse 1-0. Então, que era para esquecer tudo, porque a gente tinha coisa muito boa de 4 partidas para trás, mesmo perdendo para o Red Bull. Isso não sei o que falo, foi unanimidade por todo mundo. Então, nós tínhamos que voltar ao rendimento que nós estávamos tendo, competindo, intenso. Foi o que nós não fizemos em Porto Alegre. E ali, não adianta, eu vejo pessoas falando que eu tinha que ter mexido no time no primeiro tempo. Se eu tivesse que mexer no time no primeiro tempo, eu tinha que trocar os 11. Eu só posso fazer 5. E eu não vou escolher 5 patos para pagar a derrota dos 7-1. Inclusive, a respeito disso, eu quero tocar no assunto do Vladimir. Eu não sei se alguém ia perguntar, mas eu não vou deixar passar. Entendeu? Fizeram com o Vladimir foi muita falta de respeito.
de falar que ele foi afastado, de falar que ele ia ser dispensado. O Vladimir tem 8 troféus dentro do clube. Eu sou campeão paulista junto com ele e com o Lucas Lima, ele defendendo todos os pênaltis do Palmeiras aqui dentro. Então a gente pede um pouco mais de respeito pelo profissional, que não só ele, como os outros. Aqui ninguém vai pegar bode expiatório, aqui não tem nada disso. A gente vai fazer o que é certo. O Vladimir só não atuou hoje, não veio, porque ele teve um problema na segunda-feira no ciático, e nós achamos por bem preservar ele. Mas para o domingo já estou avisando que ele retorna para o banco de reserva. Porque o Vladimir é um excelente profissional, um excelente cara, e que tem muito, que já deu muito para esse clube. Então eu peço encarecidamente respeito, que queira fazer o que quiser fazer, mas assim, eu protejo jogadores. Se o Vladimir fosse tudo isso, pode ter certeza que ele não estaria aqui. Entendeu? Mas ele é um cara que merece todo o respeito do mundo pelo que ele já passou por esse clube. Ele tem 8 troféus lá dentro daquela sala de troféu lá. Não é qualquer um que tem, não. Não é qualquer um. Então, essa partida, eu falei lá dentro, nós jogamos também por ele. E por essa torcida maravilhosa que sempre nos apoiou e sempre nos deu confiança para o campeonato. Marcelo, boa noite. Paulo do Vale aqui, Fala, Rádio Paulo. Bandeirantes. Beleza. Esse é um momento do campeonato que começa uma contagem regressiva, né, dos jogos. Você consegue olhar para os jogos que o Santos tem pela frente e, ao mesmo tempo, também olhar para os jogos que os adversários do Santos têm pela frente e fazer uma análise do que o Santos pode conquistar, dos jogos que podem ser, teoricamente, descartados? Como é que você analisa o Santos e o que os adversários do Santos têm pela frente nessa luta contra o rebaixamento? É assim, Paulo, tua pergunta foi importante. A gente faz jogo a jogo, você entendeu? A gente não fica, eu vou ganhar aqui, perder ali, empatar lá. Não tem como fazer isso. O importante é que está nas nossas mãos tudo que tem que ser feito. O que a gente precisa fazer está nas nossas mãos. Nós não precisamos ver adversário nenhum para saber se a gente vai precisar. Lá no final, caso aconteça, que não vai acontecer, se Deus quiser, a gente precisa se preocupar. Mas eu falo para você, hoje foi o jogo do Inter, né, logo cedo. Eu cheguei aqui no clube, os caras ligaram a televisão, mandei desligar, que eu não quero saber. Porque é pior, cara. Você fica mais ansioso, o jogador fica mais ansioso. Mas, lógico, a gente olha a tabela, não vamos ser hipócrita aqui e falar que não olha. A gente olha, assim, a gente vê. Agora, fazer uma previsão de descartar, não, isso aí não. A gente vai jogo a jogo intenso. Nós temos que fazer o que foi feito hoje. O Curitiba ganhou do Atlético Mineiro em Minas. Você entendeu? Não é qualquer time, não. Um time que joga com muita vontade, muita garra. Tem um grande treinador, que é o Thiago, que é da casa também. E a gente sabia que era um jogo muito difícil. Muito difícil. Como vão ser todos os outros, independente de ser na Vila ou não. Só que o time jogando da maneira que está jogando, com a intensidade que está e competindo do jeito que está, a gente pode ter certeza que a gente vai ser duro com qualquer adversário, que é muito difícil nesses 9 jogos que faltam. Marcelo, aqui na frente. Fala, Tudo Bruno. bem? Tudo bem? Não tem sido um problema só do Santos, mas os times que estão lá embaixo acabam mudando muito o cenário a cada 3 partidas, 2, 3 partidas. Vou citar o exemplo do Vasco, por exemplo. Vinha super bem, está oscilando, perdeu em casa. O Bahia, depois que perdeu para o Santos, parecia que estava rebaixado, ganhou 3 jogos, perdeu de 3-0 do Cruzeiro agora. Enfim, isso tem sido algo normal dos times que estão lá embaixo. E o Santos passou por isso recentemente, né, Marcelo? Venceu 3 e oscilou muito contra o Inter. Contra o Red Bull foi bem, mas contra o Inter oscilou muito. Você acha que tem um pouco também dos jogadores naturalmente tirarem um pouco do peso de cima deles quando ganham e aí dão uma... Não é uma relaxada, mas é algo natural, né? Você afasta um pouco, você tira um pouco, dorme um pouco mais tranquilo e nesse momento... Bruno, nós tínhamos ganho, acho que do Vasco fora de casa, não foi isso? No primeiro turno, né? E a gente, esses 2 jogos com o Bahia e com o Palmeiras, nas 3 partidas seguidas que nós ganhamos, inclusive do Vasco, é aquela coisa, se a gente for prever o que o Santos estava fazendo, de pontos, não estou falando de pontuação, seria normal perder para o Bahia, seria normal perder para o Palmeiras, nós estaríamos indo hoje para 27 pontos. Você entendeu? O Diego se trocasse a vitória, 30 pontos hoje vai com a vitória do Red Bull. Lógico que o jogador sente. Como é que não vai sentir? Nossa confiança estava muito alta por tudo que a gente fez naqueles 3 jogos. O jogo do Red Bull aqui foi um jogo difícil, mas a equipe foi valente, competiu, perdeu os gols e perdemos para uma grande equipe. O que aconteceu em Porto Alegre realmente acendeu a luz nem amarela, mas a vermelha justamente pelo aspecto psicológico, né? Mas eu procurei logo descartar esse jogo. Ele não aconteceu e isso a gente frisou muito bem, que a gente não tinha coisa boa lá para trás, a gente tinha coisa boa já perto, que foram as 4 partidas. Podia até ser a do Red Bull, mas as outras 3, eu não sei se o Bahia e o Palmeiras vai perder em casa de novo para qualquer outra equipe. Vai ser dificílimo. E esses caras que conseguiram isso. Então, assim,
Essa molecada está bem centrada, bem sabendo o que precisa ser feito. A gente está fazendo o mais simples possível, as coisas mais... A diretoria está fazendo de tudo, o Galo principalmente está tentando fazer de tudo para que a gente amanhã já vai concentrar, a gente se apresenta à tarde, já fica para o jogo do Corinthians. Então, assim, a gente não vai correr nenhum risco, porque uma coisa que prejudicou a gente em Porto Alegre pode ter sido essa viagem. Chegamos lá às 6 horas da noite para jogar no outro dia, 4 da tarde. Não é desculpa, mas a gente não vai mais ter isso, a gente, de repente, correr esse risco. Então, está tudo sendo feito, está tudo sendo... E assim, é o que eu posso falar, é o que eu sempre falo, não ganhamos absolutamente nada. Estamos numa zona perigosíssima. Aqueles 3 jogos que nós fizemos de vitórias, nada mais foi do que nos colocar na briga de igual para igual com qualquer um. Porque estava muito atrás da equipe. Aqueles 3 jogos nos colocou nesse bolo que vai até o fim, se Deus quiser, a gente não. Mas é assim, cara, o jogador, eu só tenho que agradecer esses jogadores que estão aí. São jogadores que vestem a camisa, que têm dignidade. E assim, eu estou falando numa vitória. É muito difícil os 9 jogos que vem por aí. A gente vai fazer de tudo do possível e do impossível para a gente conquistar nosso objetivo, você pode ter certeza. Marcelo, aqui no fundo, Bruno Lima da Trivela. Fala, Bruno. Eu sei que hoje o gol que o Santos sofreu foi uma casualidade, até talvez de maneira injusta, por conta de um pênalti polêmico, mas o Santos completou um turno inteiro sofrendo gols. Isso é algo que te preocupa, que te incomoda, ou não? Você quer saber da vitória, se vai tomar gol ou não, é detalhe. E se isso, essa sequência, um turno inteiro sofrendo gols, pesa psicologicamente para o sistema defensivo do Santos? Não chega a ser um peso. Não chega a ser um peso. Logicamente que irrita, né, os jogadores, a gente também. Não vamos falar a verdade. Nós jogamos 2 jogos com 3 zagueiros e tomamos 10 gols. É complicado, né? É complicado. Mas assim, a gente trabalha muito, esses caras estão trabalhando muito. Não nos incomoda. Mas vai ter jogo que, se Deus quiser, eu vou ganhar de 1-0, eu quero ver minha defesa aí bem e não tomar nenhum gol, entendeu? A gente trabalha para isso. Mas não chega a ser um peso. A gente sabe do que até as partidas fora, nós estamos perdendo os 2 jogos, do Bahia e do Palmeiras. Conseguimos a virada. Então, assim, a gente trabalha muito nesse sentido. Principalmente ali na entrada da área, principalmente dos alas fecharem bem tudo isso. Mas assim, cara, eles estão de braços abertos para querer ajudar de qualquer forma. A gente está trabalhando muito para tentar equacionar o máximo possível de erros, entendeu? E hoje teve uma partida exuberante. O pessoal lá de trás foi bem para caramba. Um pênalti que, no meu modo de ver, não foi. E vamos embora para a próxima. Essa já foi também, como foi o Internacional e como foi as 3 vitórias. Já foi. Amanhã é dormir, acordar e já pensar no Corinthians, um clássico importante. Marcelo, boa noite, parabéns pela Obrigado. vitória. Queria falar sobre o Soteldo, na verdade, um jogador que a gente acabou não citando, acho que fez uma partida muito boa, a assistência corrobora isso. Só que tem jogos que ele tem aparecido mais no meio, jogos que ele aparece mais na ponta. Queria saber a sua leitura sobre isso, se não for entregar para o adversário, é claro, mas porque é uma variação interessante ali do Soteldo. Não, tu tem razão. A gente pensa no Soteldo, de repente, até ele vir na frente dos 2 volantes. Ele gosta de fazer muito isso. E com 2 atacantes, entendeu? Exato. A gente tem essa chance. Inclusive, antes que eu ia colocar o Patati, não sei se vocês viram, ele ia vir para essa função. Entendeu? Só como saiu o gol, eu segurei o Patati, né? Porque não precisava mais ficar tão aberto. Coloquei o João, que é um lateral que, bem no jogo aéreo, que tem a força física muito boa. Entendeu? O Maximiliano fez esse 10 ali, que já fez por trás, gosta de fazer. E a gente procurou colocar a equipe centrada para o final do jogo, porque sabia que ia ter bola aérea, né? Então a bola aérea deles é muito perigosa, mas a sua pergunta tem a ver porque é um cara que a gente pode usar tanto por dentro, por fora. No intervalo colocamos por fora porque a gente precisava abrir o time dos caras. Mas é isso aí, ele é um cara... E assim, o Soteldo, cara, ele é um jogador importantíssimo. Não só ele, mas ele é um cara que desequilibra, né? Pelo jogo dele, ele é um cara diferente. E ele está trabalhando demais, cara. Não foi à toa o que ele fez aí na Venezuela nos 2 jogos da seleção. Ele está indo para academia, voltando, treinando. Ele está muito centrado no que ele está fazendo. Está feliz, está com a filhinha nova aí. Cara, isso está sendo super importante para ele. Um cara que, não só ele como todos, mas um cara que está se dedicando muito ao clube. Por tudo que passou ainda, está aí muito, muito firme, muito fiel no propósito de deixar o Santos no seu devido lugar, não só ele como todos. E vamos seguir na nossa batalha. Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o jogo do lado direito. Talvez tenha faltado um pouquinho no segundo tempo. O Santos pendeu mais para o lado esquerdo sempre com o Soteldo.
Eu queria saber se foi orientação sua, do Braga segurar mais, ou do time cair mais por aquele lado, enfim. Não, assim, até quando a gente mudou no intervalo, era pra gente acabar ficando com os 3 zagueiros, mas o Braga ficar um pouco preocupado para fechar essa linha de 4, né? Mas no começo, segundo tempo, era para ele espetar lá em cima, porque eles não iam ficar com os 3 ali como estavam no primeiro tempo. Tanto que não ficaram. E o jogo ficou muito, porque pelo Soteldo automaticamente procurado em campo, né? Mas o Braga era para ter ido lá em cima. Tanto quando eu ia trocar o Patati, entrar no lugar do Braga, para ficar espetado lá em cima. Era essa a troca que eu iria fazer. Mas o Braga depois veio para trás, aí eu troquei porque já estava... Pô, o Braga, assim, cara, é outro cara que também dá muito pelo clube, cara. Pô, o cara é um beirada pela esquerda, cara, a posição dele, que ele gosta de jogar. Ele jogou de ala com o Fábio Carilli, ele jogou de ala comigo. Se você pedir para ele jogar de zagueiro, ele vai jogar, cara. Ele é um cara que se dedica, treina demais, é um cara super querido por todos. E assim, a sua pergunta tem a ver, eu reafirmo que nós voltamos numa linha de 4, meia falsa com ele, precisávamos ter mais profundidade ali. Na hora que eu vi que não estava tanto, eu ia colocar o Patati, mas foi na hora do gol, eu segurei o Patati, mandei ele recuar para a linha de 4, ficar junto ali, depois eu coloquei o João no lugar dele. Marcelo, aqui, ó. Fala, Murilo. Queria falar do Marcos Leonardo. Na saída do jogo, perguntei para ele se ele merece uma vaga na seleção, porque na transmissão estavam falando isso. Amizade à parte que você tem com ele, tu acha que ele merece hoje uma convocação? Assim, ele já é convocado em todas as seleções que ele teve a oportunidade de ser, né? 17, 20, todas, né? E é um dos centroavantes que o Brasil tem de muita qualidade. Eu, com certeza, o Marcos Leonardo é um cara a ser pensado, sim, para a seleção brasileira. Moleque novo, moleque com ímpeto físico, uma finalização maravilhosa. O gol que ele fez, o gol anulado que deram do menino, é uma coisa absurda, né? Ele está com o celular lá mostrando para todo mundo a linha, né? Tá desesperado lá dentro. Mas ele, cara, é um moleque dedicado. O moleque passou um processo difícil aqui a respeito de ser vendido. Ele viu o David Washington saindo. Foi difícil para ele assimilar esse golpe. Mas ele é um cara que colocou na cabeça em ajudar o clube e voltou a treinar demais, a se dedicar, e está aí o que ele está fazendo, não é para qualquer um, não. Com certeza é um seríssimo candidato a jogar de centroavante no Brasil, porque é um grande jogador, com certeza depois desse ano vai embora, vai para uma Europa, não tenho dúvida disso, e é um cara assim a se pensar na seleção brasileira. Marcelo, aqui. Fala. Tudo bem? Beleza. O Galo teve aí, antes de você, né, começar a sua entrevista, e visivelmente nervoso, até bateu na mesa, falando dos 2 lances polêmicos, né, que ele acredita que o Santos foi prejudicado, a marcação do pênalti, o gol no lado do Marcos Leonardo. Você depois, no início da entrevista, repetiu a sua preocupação, né, protestou. O Santos está preocupado com algo extra-campo nessa reta final, né, nessa fase decisiva aí do campeonato? O Santos está disputando com o Vasco, né, que é uma equipe do Rio. O Santos está disputando com o Corinthians, né, que, embora tenha vencido, ainda está nessa parte da tabela. Vocês temem algum prejuízo fora de campo? Não, assim, nós não tememos absolutamente nada. O que o Santos Futebol Clube quer é igualdade de condições para todos e um jogo normal para todo mundo. Com a arbitragem seja normal para todo mundo. Logicamente, hoje teve esses 2 lances para mim, que... Esse juiz foi o que deu o pênalti do Zanocelo naquele carrinho, vocês lembram, aqui na Vila? Que ele deu um carrinho na frente da bola, o cara passou a bola, depois o cara bateu, caiu, foi dado o pênalti também. Agora sim, não cabe a mim. O Galo é meu superior, é o executivo de futebol. Ele já se pronunciou quanto a isso, o clube está empenhado a isso, nosso presidente se preocupa com isso bastante, eles estão indo muito na CBF, na federação. Isso é importante. Agora, temer não. A gente acredita que um campeonato do estilo brasileiro tão eficaz, tão disputado do jeito que é, a gente sabe que tem que ter arbitragens normais, a gente acredita muito na arbitragem brasileira. O que a gente não quer não é ser favorecido, é não ser prejudicado de alguma maneira. E a gente só pede lisura igual para todos os lados, só isso. Qual